Boa noite. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa, como sempre, agradecendo a presença de todos vocês. Agradecendo também aqueles que nos acompanham através da internet, o Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu, YouTube, através da USE Intermunicipal de Bebedouro. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão aqui, sintam-se acolhidos, e aqueles que nos acompanham nos seus lares também sintam-se acolhidos. Nós temos, a programação de início, faremos a oração inicial, depois nós teremos a palestra, e após a palestra o Dorvanil estará encerrando com a fluidificação da água. Lembramos sempre aqueles amigos, nossas amigas que estão nos seus lares, quiserem também colocar um copo de água e no momento da prece acompanhar, com certeza. Da mesma forma que nós presencialmente aqui seremos atendidos, aqueles que nos acompanham através da internet também o serão. O importante é que tenham fé e que tenham, no caso, aquela ideia no sentido de que tudo é possível, tudo se constrói através do bom pensamento, através da fé, através do amor. Com este pensamento, certamente conseguimos tudo aquilo que nós almejamos. Então está feito aí o convite, tá bom? E por falarmos em convite, nós lembramos sempre tem aquelas pessoas, aqueles amigos, que nos visitam pela primeira vez, como também aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez. Lembramos que o Centro Espírita do Calvário ao Céu tem as suas atividades como palestra pública no domingo de manhã, às 9 horas. Antes da palestra nós temos a campanha Alta de Souza, às 8h30. Às 9 horas a palestra aqui neste salão. Ao lado nós temos a evangelização, a mocidade, a pré-mocidade, também às 9 horas no domingo. No domingo à noite, às 19h30, neste horário, a palestra. Na segunda-feira, às 20 horas, também palestra pública. Na terça-feira, palestra pública, e também na quarta-feira. A diferença é que na quarta-feira nós não temos a porta da frente aberta, é a porta lateral, E outra diferença é que as palestras do domingo, da segunda e da terça, nós sempre temos algum convidado, E na quarta-feira, todas as quartas, o Gilberto, que faz a palestra aqui no salão, é psicólogo, muito tempo trabalhando nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil, de vez em quando voltando para os Estados Unidos, mas de qualquer forma tem uma formação profissional, como psicólogo, e uma formação também doutrinária. Então está feito o convite às quartas-feiras também às 20 horas, tá bom? E fora, no caso das atividades, em termos de palestra pública, nós temos atividades em relação aos cursos, na segunda, quarta, quinta, sábados. Ou seja, nós temos as diversas atividades aqui, não só em relação à palestra, mas em relação ao curso. Temos o CAEC também, o albergue noturno samaritano, e sabemos que aquelas pessoas que têm interesse, fazer o convite, que têm interesse em trabalhar, procure depois o Fernando Zola, que nós sempre precisamos sim de trabalhadores, de colaboradores. Enfim, está feito aí rapidamente, uma posição em relação à nossa casa, e temos vários tipos de oportunidades. Basta nós analisarmos, sentirmos aquilo que melhor, melhor no caso nos acolhe, nos é interessante, que certamente aí temos muita oportunidade do trabalho e muita oportunidade também do aprendizado, certo? Antes de fazermos a nossa oração inicial, nós queremos apresentar o orador da noite. E antes disso também, faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos já não encontra mais. Eu falei esse verdadeiro poema, uma estrofe de uma música, Oswaldo Montenegro. Eu falei alguns dias, pouco tempo atrás, no desencarne do Chico Zola, falando em relação ao amigo, e trazendo aí aquela lembrança em relação àquele amigo que estava conosco todos os domingos, e a partir daquele dia que nós estávamos falando, ele não estava mais conosco fisicamente. E aí me veio agora a cabeça, na memória, porque falarmos em relação àquele que já se foi fisicamente, por que não falarmos também daquele amigo que está presente, que está entre a gente? Certamente, quando nós fizemos o convite, até com a ideia do Paulinho, nós fizemos o convite para o André Zola, eu me recordei em relação a um bom tempo,
quando eu cheguei aqui a essa casa, ele já estava aqui, e depois de um segundo momento já estava como presidente. Fui acolhido por ele e fui acolhido pelo Alceu, chegando sem conhecer nada, absolutamente nada, não era, nunca havia frequentado um centro espírita, não conhecia doutrina espírita, e fui acolhido carinhosamente. E depois de tanto tempo, nós estamos aqui hoje. Tive a oportunidade de abraçá-lo e certamente rememorar algum tempo em que não muito longe, mas que faz com que nós tenhamos aquela ideia de que compensa, que é muito bom a amizade. Quando nós falamos em amigo, aquela pessoa que, independente da distância ou do tempo que nós não vemos, está presente no coração, está presente na memória, e ele, o André, certamente está na presença, não só na minha memória, como de muitos aqui desta casa. Então nós agradecemos, André, a sua presença aqui entre nós, e certamente, como são todas as noites de domingo, como são todas as palestras, vai ser uma palestra maravilhosa. O André Zola reside na cidade de Ribeirão Preto, tem um programa, além de trabalhar na Casa Espírita lá em Ribeirão, tem um programa Visão Espírita, e eu tenho certeza que as pessoas que passaram ali, por aquele programa, que sentaram ao seu lado, é um programa de entrevistas, de pessoas que trabalham na doutrina. Posso dizer que os maiores expoentes da doutrina espírita já passaram por ali, já foi entrevistado pelo André. Então posso dizer que ele é um trabalhador que aí é uma opinião muito minha, muito própria, eu comparo assim com o Paulo de Tarso, aquele trabalhador, sério, aquele trabalhador que faz questão de que realmente tudo dê certo, aquele trabalhador combativo, o combativo no sentido do bom combate de Paulo, e ao mesmo tempo um divulgador da doutrina, que esse é o grande papel. A maior caridade nós podemos fazer para a doutrina espírita é divulgá-la, e ele realmente é um divulgador e um trabalhador, e nós aqui estamos aproveitando a oportunidade para agradecer mais uma vez, André, a sua presença entre nós. Muito obrigado. Tá bom? Então, quando nós fazemos sempre, vamos nos prepararmos para as atividades da casa. Tranquilizar os pensamentos, amainar os nossos ânimos, na certeza, Senhor, quando nós conversamos contigo, somos atendidos nos nossos pedidos e nas nossas necessidades. E temos sempre necessidade de pedir. Muitas vezes, os embates da vida, as surpresas da vida, fazem com que nós tenhamos aí aquela prova de que tudo o que passamos, tudo o que recebemos, na verdade, é para nos fortalecer. Nós sabemos que o mar tranquilo, calmo, não faz bom marinheiro. Por isso a necessidade de, em alguns momentos, termos as tempestades, o mar tempestuoso, de forma que tenhamos condições de manejarmos o leme e seguirmos adiante. E se em algum momento sentirmos que não temos mais segurança ou força, é necessário pedirmos ajuda. E sabemos que temos um grande timoneiro à nossa disposição a todo momento. Por isso, Senhor Jesus, agradecemos a sua presença entre nós. Agradecemos naquele momento em que muitas vezes não nos lembramos, são momentos de alegrias, tranquilos, mas nos lembramos daquele momento em que o mar está tempestuoso, daquele momento em que parece que tudo está desabando, e é exatamente aí que nós nos agarramos, Senhor, a nossa fé, o nosso pensamento e a nossa vontade de vencer, certamente estará presente todas as vezes que a sua presença estiver entre nós. Por isso, Senhor, mais uma vez, te pedimos, sejamos abençoados nesta noite, todos nós que estamos aqui presentes, todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, nosso companheiro, nosso irmão, André Zola, que sejamos abençoados em suas palavras, que possamos captar a sua mensagem, mas que sobretudo possamos praticá-la na nossa vida diária. E a partir daí,
vamos mais uma vez abastecermos-nos da nossa fé, do nosso amor e na nossa disposição para seguirmos adiante, porque Tu, Senhor, está à nossa frente e certamente nunca somos abandonados. Por isso, Senhor, te pedimos, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Convidamos o André Zola para nos falar. Boa noite. É uma alegria retornar a esta casa que me dou o direito de que ela me viu nascer. Foram longos anos de muita alegria, muito trabalho, muita perseverança. E é sempre gostoso voltar, rever os amigos, não que aqui deixei, mas que continuam desenvolvendo um trabalho maravilhoso, reencontrar espíritos que se fazem presentes, de longas datas, espíritos amigos, dos quais alguns convivi com eles enquanto encarnados, e agora convivo com eles mesmo encarnado e eles desencarnados. Temos boas conversas ocasionais enquanto espíritos. Por isso que o sono é abençoado. O sono, ele é algo sensacional na nossa vida. Ele nos propicia encontros significativos, conversas longas, né? E são dessas conversas que aurimos forças às vezes para prosseguir no trabalho que escolhemos. Alguns de nós que estamos à frente e trabalhando na causa espírita, somos aqueles que em outras ocasiões, de posse do Evangelho, nos perdemos. Porque o Evangelho, ele é encantador, ele é envolvente, mas ele nos dá a falsa sensação de que podemos, de que somos capazes, pelo fato de termos conhecido o seu conjunto teórico. E depois você descobre que a teoria por si não basta, que ela sozinha não te mantém, não te sustenta, não te equilibra, não te harmoniza, ela simplesmente é um conjunto teórico. Isto vale para qualquer crença religiosa, para qualquer fé. Outro aspecto: religião não salva ninguém. Nunca salvou e não vai salvar. Religião não é fim, é meio. Todas as religiões são valiosas, todas as religiões são maravilhosas. Os religiosos é que precisam usar da religião para colocar em prática aquilo que entendem, que conhecem, que sabem ou que estudam. E nessa noite nós escolhemos um tema para conversarmos. Eu falo conversar, sintam-se à vontade para me interromper a hora que quiser, para que a gente possa participar juntos. Eu escrevi aqui um roteiro que de uns tempos para cá eu também me dei alguns direitos. Não decoro mais nada. Foi o tempo que eu decorava alguma coisa. Hoje eu não decoro, porque o Espiritismo não adianta decorar. Não adianta decorar qualquer fé, se não compreendermos os seus detalhes, o seu significado e o como ela se completa para todos nós, como ela nos envolve. Caso contrário, eu posso saber qual é a pergunta número X do Livro dos Espíritos, qual é o capítulo X do Evangelho,
qual é a página X do livro A Gênese, e isto, se eu não conseguir amarrar todo esse conteúdo, eu apenas sei aonde ele está. Não sei para que ele serve e eu continuo estando, não sendo. Então o Espiritismo pede esse entrelaçar de conhecimentos. E eu espero que você, ao retornar para a tua casa hoje, fique melhor. Depois dessa nossa conversa. Pretensão a minha, né? Mas eu espero que você se sinta melhor. Que você chegue em casa alegre. A vida precisa ser alegre. Que você chegue na sua casa bem, sorrindo, mesmo que hajam tristezas que marquem a face. Porque quando você chegar sorrindo na sua casa, aqueles que aqui não vieram conviver vão entender que você foi ter contato com algo de bom. Não é o sorriso pelo sorriso, mas algo que esteja dentro de você, te fazendo bem. Tudo isso é porque nós formamos conceitos das coisas. E os nossos conceitos vão mudando ao longo do tempo. E muito daquilo que hoje acreditamos foi formado ao longo dos tempos. E eu tenho certeza, como vocês, nós já mudamos alguns conceitos. Ou tem alguém que continua com os mesmos conceitos de 10 anos atrás? Nem o rosto é o mesmo de 10 anos atrás. Eu encontrei com o Edson aqui, o Edson foi carinhoso comigo, falou assim, você não mudou. É bom ter amigos, né? Eu falo assim, como a gente não mudou? Nós mudamos, mas essa situação de os conceitos irem mudando. Porque conceito é uma palavra que vai formar as nossas ideias, vai formar os nossos valores, vai formar o nosso entendimento. Conceito tem origem na palavra conceptus, do verbo concepier, que significa coisa concebida, e eu quero chamar a atenção, formada na mente. Por que formada na mente? Que é o caminho pelo qual o nosso espírito em seu conteúdo se manifesta. Ali somos nós mesmos. Outra coisa que eu trago para esta noite, em todas as vezes que eu vou falar, é que nós espíritas precisamos ler a Bíblia, viu? A Bíblia, ela tem um conteúdo maravilhoso, que precisa ser tratado, lidado, convivido. Porque há no meio espírita um certo distanciamento do que está ali. É lógico que nós temos o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. E temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde Kardec vai retirar o conteúdo moral. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho muito interessante, onde estruturamos tudo que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, parte por parte. Mas esse conteúdo que Kardec tira, que é o seu aspecto moral, e quanto a esse não há debate, nós precisamos ir contatar a origem do que está escrito naqueles evangelhos que a Igreja considerou aprovados. Existem outros que são apócrifos. Não quer dizer que não tenham conteúdos. Mas vamos falar dos evangelhos que todos conhecemos, né? Que tem o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E o Evangelho de Mateus tem algo muito interessante que todos nós falamos. Já notou como a gente fala, mas e por que nós falamos? Onde isso está escrito? Qual é a fonte? Qual é a origem? Porque Jesus nada escreveu. E muito do que foi escrito de que Jesus disse foi escrito depois que ele fez o retorno. Então, foi uma transmissão oral. Não havia escrita naquele tempo. E essa transmissão oral foi passando até que alguém escreveu. E um detalhe, nós conhecemos a Bíblia hoje com versículos, isso é uma coisa recente, por muito tempo ela era uma escrita sem essa divisão. Por que eu falo tudo isto? Porque nós fazemos parte da cultura religiosa judaico-cristã. Por que judaico-cristão?
porque tem fonte, tem origem. Nós espíritas somos cristãos. Quando começamos o programa Visão Espírita 10 anos atrás, entrevistas, né? É um programa de 27 minutos que vai para a TV, para o YouTube. Sabe qual foi uma das grandes conquistas do programa Visão Espírita? Contar para todo mundo que o espiritismo é cristão. Porque na cabeça de quem não é espírita, ele não sabe disto. Então nós começamos a mostrar para uma sociedade em geral, para aqueles que nós intitulamos simpatizantes, que o espiritismo ele é cristão. Algo tão comum para nós que estamos aqui, mas para quem não está, não é comum. E o mundo transcende das paredes de uma casa espírita. Por isso que o espiritismo não é só para os espíritas. O espiritismo é para todos. Acolhe todos. E as portas das casas espíritas simbolizam um braço aberto. Nós não devemos ter a pretensão de sermos a religião do futuro, porque não seremos. Até porque Kardec já nos explicou isso, nós teremos os nossos conceitos participando de todas as religiões. Isso não nos faz melhor nem pior que ninguém, nos faz iguais. E aí eu já entro um pouco naquele conceito que fazemos nós mesmos espíritas sobre isto. E quem tem que falar isso? Alguém que está de fora? Não, somos nós. E assumimos esse papel para que a gente continue acolhedor, que a gente continue fraterno, para que a gente continue mostrando o papel consolador do espiritismo. Dentro disto, eu trago aqui de Mateus, eu trouxe as minhas colas, viu? Depois, se alguém possa entregar a cola para mim não falar nada, então eu trago cola, você viu? Para não dizer que eu não saí da escola, viu, Sônia? Tá? Eu vi que você me olhou meio assim, mas uma colinha ou outra. Quem não colou aqui, levanta a mão. Todo mundo fez uma colinha na escola? Danado vocês, hein? Muito bem. Em Mateus, nós vamos encontrar, no capítulo 22, e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeiro conceito nosso: somos cristãos e tomamos contato com tudo que o cristianismo nos propõe. Segundo conceito, Deus. Eu me lembro há muito tempo atrás, certa feita nós fizemos um estudo nessa casa espírita sobre Deus. E dentro deste estudo, nós começamos a ter um olhar para Deus, além de Deus Pai, que é o que Jesus nos traz, para um Deus Criador. Nós temos o Deus Senhor, trazido por Moisés, judaico. Temos o Deus Pai, amor, trazido por Jesus, judaico. E nós vamos ter o Deus Criador, trazido, apresentado, demonstrado na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. E um detalhe, ela é escrita que é Deus, ela não tem o artigo antes. Que é Deus. E a resposta, que todos os espíritas muito sabem de decor: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí eu lanço uma pergunta: qual é o seu Deus? Como é o seu Deus? Como é o meu Deus? Como isto tem significado para nós? Como isto transcende do conjunto teórico e vem para a vida prática? Como é que Deus vem para a nossa existência? Como é que Ele se integra a nós? Como é que nós nos integramos a Ele? E Ele é o Criador. É muito interessante que na pergunta 13 de O Livro dos Espíritos, quem cita os atributos de Deus não é o Espírito Verdade, é Allan Kardec que propõe a questão.
É Allan Kardec que vai sugerir esta questão. Quais são os atributos? E ele vai perguntar assim: podemos dizer que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom? Temos ideia completa de seus atributos? Quem formula esses atributos é Kardec. E os espíritos vão nos responder de forma muito objetiva, do ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo, que sabei, que conhecei, e ele vai discorrer a resposta. E aí sim ele vai fazer um comentário depois dos atributos de Deus. Eu destaquei um: soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Deus é bom, mas não é conivente. Deus é justo, mas não é parcial. E o Deus nosso é o Deus de todas as crenças. Isso está em O Livro dos Espíritos. E finalizando, ainda sobre princípios espíritas, alguém aqui, o que é o espírito? Alguém trouxe o espírito hoje aqui para cá? Alguém deixou o espírito em casa? Porque eu vejo de vez em quando o pessoal fala assim: meu espírito. Não, meu espírito sou eu. Não tem outro eu. Até porque, então, eu sou o espírito. Você é um espírito? A grande questão é que nós sabemos que somos, mas esquecemos que somos. Nós somos espírito, sim. E como espírito, nós vamos passar pelo fenômeno da finitude do corpo, mas vamos continuar. Eu acho muito interessante quando as pessoas pensam o mundo espiritual ainda com uma visão impregnada de uma realidade contaminada por preceitos de outras religiões. Nós queremos pautar um mundo espiritual que de alguma maneira nos conforte. Mas o mundo espiritual nada mais é do que a nossa realidade sem corpo. Eu brinco sempre, nós somos seres de hábitos, não somos? Sim ou não? Você acha que você desencarnou, você vai mudar seus hábitos? Hábitos. Você vai desencarnar e fala assim: a partir de hoje, não gosto mais de tomar café às 7 horas da manhã. Eu desencarnei? Sim. Lembra que da nossa mente? Então, o que é preciso observar? E tudo isso aqui é no campo da sugestão. É preciso observar que eu continuo sendo um espírito. Que fui criado por Deus e que vou continuar. E um detalhe: Deus é tão bom que me criou bacana. Eu sou o único, não tem dois. E como tal, me deu a oportunidade de evoluir. Eu e mais todos nós que estamos aqui, os encarnados e os desencarnados. O que acontece é que a gente às vezes esquece que é espírito. Nós achamos que eu sou um espírito que estou encarnado. Eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. E esse olhar enquanto espírito muda a minha vida. Muda o jeito de eu lidar com as coisas e muda os meus conceitos. Outro conceito legal do espiritismo, fora a comunicabilidade dos espíritos, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, é a reencarnação. Vocês acreditam em reencarnação? Sim ou não? Muito bem. Então, na pergunta 166, eu coloquei aqui qual é a parte do Livro dos Espíritos, porque eu não vou memorizar, que está no livro, nessa parte segunda, essas coisas eu não memorizo, mas eu vou chegar lá. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante uma vida corpórea depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Vocês se lembram da sua última reencarnação? Alguém se lembra? Eu não me lembro da minha, mas de vez em quando eu tenho uma pálida lembrança. Eu me assusto de vez em quando.
que a minha parte de anjo foi pequena. Agora a minha parte outra, meu lado obscuro da força, meu lado Darth Vader, é meio complicado. Então, nós reencarnamos. E a gente acha que essa realidade não se contextualiza nas minhas convivências, nos meus amigos, na minha família, na minha existência. A reencarnação é uma verdade. Ela está presente e nós somos parte dela. E por que nós reencarnamos? Por um aspecto chamado justiça. Na pergunta 171 de O Livro dos Espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta ao arrependimento. A reencarnação para nós é a oportunidade de fazermos diferente o que já fizemos de forma equivocada. E quando reencarnamos, trazemos uma bagagem que fica um pouco esquecida. Mas é uma bondade de Deus e uma justiça. E Deus, eu lembro que Deus é soberanamente justo e bom. Deus não nos condena, Deus não nos culpa, Deus não nos põe medo. É difícil a gente querer fazer as coisas diferentes se nós começarmos a lidar através do medo. O medo não faz bem para ninguém. Agora, a responsabilidade, sim. Então não devemos ter medo. Alguém aqui tem medo de espírito? Não. Mas se materializar algum aqui, vocês ficam no centro ou vão embora? Espero acabar a palestra, depois vocês, né? Se der para acabar. Depende, né? Em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 1, caráter da revelação espírita, item 36, com a reencarnação, eu quero ler isso aqui, desaparecem os preconceitos de raça, de casta, pois o mesmo espírito pode nascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. A reencarnação faz isso com a gente. Ela quebra tudo aquilo que, em tese, eu tenho de condição encarnado nesta. Já pararam para pensar nisso? E se você, porventura, está reclamando de alguma coisa, pare e pensa. Pare e pensa. Deus é soberanamente justo e bom. Eu tenho direito às minhas escolhas, eu as fiz e as faço cotidianamente. Não estou fadado a um destino. Por que será que estas coisas estão acontecendo comigo? O Livro dos Espíritos, ele é bom de ser estudado quando eu tiro ele de lá e vou trazer para cá, para nós aqui. E dentro do Livro dos Espíritos, na pergunta 621, muito citada em várias palestras espíritas, onde está escrita a lei de Deus? Todos temos a mesma consciência? Não. A nossa consciência é algo que se altera, porque a lei de Deus, a nossa interpretação e o nosso conhecimento da lei de Deus vai se alternando. E aí, no mesmo Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a definição de moral. Moral e ética é a mesma coisa? Não. A moral, ela está fundamentada em alguns valores, que mudam de povo para povo, de situação para situação. Então, nós seguimos uma moral cristã do Evangelho. Essa é a nossa moral, é o que a gente consegue compreender e entender. Agora, ético transcende moral. Ética, nós temos que ser em todos os lugares, em todos os ambientes, e ela transcende a religião. Então, precisamos ser éticos. Na acepção exata da palavra, nós precisamos ser éticos. Temos a nossa moral, e como moral,
é a regra do bem proceder. Essa é a resposta dos Espíritos para todos nós. Na pergunta de número 803, perante Deus, são iguais todos os homens? Resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Todos somos iguais. Qual o maior obstáculo ao progresso? É a pergunta de número 785 do Livro dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Todo este conjunto que eu trouxe até aqui vai nos dando o nosso conceito, o nosso conceito. Mas a minha palestra, a minha proposta é pré-conceito. Agora, como vai ser a minha atitude de posse de todas essas informações? Preconceito: qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio de intolerância. E o mesmo Livro dos Espíritos continua. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Isso também faz parte dos meus conceitos. E aí eu pergunto: há espaço para nós, para o preconceito? Há espaço para que a gente se ache mais ou menos que alguém e não respeite as pessoas, independente das escolhas que elas façam, porque elas são responsáveis pelas suas escolhas? Nós somos orientadores, podemos colaborar como colaboram conosco, mas a tua escolha, ela é tua, ela é individual, ela é pessoal, ela é intransferível e você é responsável por ela. Mas não tem mais nem menos. Não dá para começar a justificar, não dá para criar mecanismos de fuga. Na pergunta 875 de O Livro dos Espíritos, como se pode definir justiça? Isso tudo está no Livro dos Espíritos. E a resposta dos Espíritos: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Respeitar. O que representa respeitar? De dar ao outro o direito dele ser como ele é, como ele quer. Temos o dever de orientar, esclarecer, explicar, falar, mostrar, principalmente quem é pai e mãe. Tem esse dever. E aí me permitam uma parte: pai é pai, mãe é mãe, e nós temos que cumprir os nossos papéis, mesmo que de vez em quando a gente passe por chato, mas faz parte, nós temos que ser chato, mas educar, oferecer o melhor, fazer o melhor de nós. Respeitar o direito dos demais. E finalizando a minha fala, eu volto de novo à Bíblia, ao Evangelho de Mateus, capítulo 7. Este mesmo Evangelho de Mateus que vai ser citado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. E Mateus diz assim: não julgueis para que não sedes julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir-vos. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não vê a trava que está em teu olho? Ou como dirás teu irmão: deixa-me tirar o argueiro de teu olho, estando uma trave no teu?
eu vou me permitir aqui, neste encerramento da minha fala, fazer um pequeno ajuste pessoal, muito simples, naquilo que Mateus cita. Nós temos extrema dificuldade para amar. É uma fala vazia, é um esforço. Amar é algo que está muito distante de nós ainda. Nós falamos de amor como se fosse algo tão simples, prático e fácil. O amor, ele foi se esvaziando, mas há algo que todos nós podemos fazer sem dúvida alguma, e é muito mais fácil de ser feito, porque eu não vou conseguir, por mais que eu me esforce no estágio em que estou, eu vou ter um amor limitado, preso ainda a interesses tais em acordo com os meus conceitos. Mas eu me permito, finalizando esse encontro, essa noite, essa convivência, rever amigos, eu me permito fazer uma pequena alteração, a título de sugestão, e peço licença ao evangelista para o fazê-lo. Eu costumo, na atividade mediúnica que participo, na prece que nós vamos fazer, eu costumo dizer a todos nós que estamos em equipe espiritual que nós precisamos pedir licença. Como na minha prece preparatória para a abertura dessa fala, eu pedi licença para falar de Jesus, porque Ele renovou a oportunidade que eu fizesse isto. Então eu peço licença para falar daquilo que Ele ensina, daquilo que Ele apresenta. E eu não gosto de um Jesus distante, eu gosto de um Jesus perto, aqui, do lado. Eu gosto de um Jesus amigo, de um Jesus de olhar bondoso, de um Jesus vivo. Eu gosto deste Jesus. Respeito quem goste de outro, mas eu gosto desse Jesus. É esse Jesus que eu quero que Ele nos acompanhe quando formos embora. É este Jesus que nós vamos levar para dentro das nossas casas. É este Jesus que pode nos orientar. É Jesus que Kardec nos apresenta. Amigo. Mas eu peço licença a Jesus e ao evangelista para dizer: vou substituir a palavra amarás. Respeita o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é um mandamento. E o segundo é semelhante a este: respeita o teu próximo como a ti mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Fiquemos e cultivemos a paz. Muito mais do que cultivar a paz, é tê-la dentro de nós, nos nossos atos e atitudes. A paz é algo que se vive a cada dia, a cada instante. Permaneçamos na paz. Boa noite a todos. Este é o momento de estarmos agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos numa casa religiosa onde nossos pensamentos e nossos sentimentos se casam, porque é o momento em que estamos ligando-nos ao Criador
Deus. E nesta ligação, quando ouvimos de que Deus é o Criador, e como Criador, quando vínhamos para cá, comentávamos a respeito do ser humano, de que o planeta Terra, sendo um mundo de provas e expiações, tem uma natureza exuberante, da qual tudo isso representa o nosso Criador. E nesse instante, então, em que fazemos parte da natureza, como espíritos únicos, predestinados à evolução, ao crescimento espiritual, onde na casa religiosa, quando unidos, procuramos todos, ouvindo aquele que faz a preleção, estamos unos em sentimentos e pensamentos, do qual religamos a Deus, nosso Pai, que traz a nós harmonia interior, que pacifica o nosso ser, onde na casa religiosa nós encontramos o alimento da alma, da qual somos na criação de Deus. E nesse instante, então, vamos espalhar os nossos melhores sentimentos, nossas melhores vibrações em favor de todos aqueles que sabemos de perto de suas necessidades, orando em favor da nossa comunidade, família, do nossa cidade, nosso estado, do nosso país, do nosso planeta Terra, para que um dia, quando estivermos entendendo que somos irmãos, possivelmente o mal deixará de graçar sobre a terra, trazendo dificuldades para o ser humano. E nesse instante, então, em que estamos encerrando a nossa reunião, quando estaremos emitindo as melhores vibrações em favor da humanidade, em favor da natureza da qual vivemos, vamos pensar, vamos ouvir de Francisco de Assis aquilo que ele fala, pedindo ao Senhor mudança em si. E fazemos sempre esta oração, relembrando que nós também devemos pensar assim e um dia passarmos a realizar assim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor.
perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado o quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela noite, por aquilo que recebemos durante o dia, e que agora, no momento em que vamos descansar o corpo físico, possamos encontrar os nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, através da palavra sonho, e termos uma noite de sono tranquilo, reparador, agora e durante o nosso sono. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos presentes e os internautas. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Encerramos a nossa reunião.